Bom dia a todos, que a paz, que o amor de Jesus esteja aqui, entre nós. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o título que Allan Kardec deu para esse capítulo é Amai os vossos inimigos. E para nós começarmos a entender a abordagem de Allan Kardec e dos amigos espirituais a respeito desse tema, eu gostaria de comentar algumas palavras do Espírito Augusto, que ele traz numa mensagem que foi recebida na nossa casa, que consta em um livro que se chama Sublime Convite, na psicografia do Clayton Levi. Nessa mensagem, ele fala para a gente assim, olha, que a mensagem que Jesus trouxe para o nosso mundo, ela tem uma essência transformadora. E todas as pessoas que compreenderam a sua mensagem, elas experimentaram profundas transformações interiores e deixaram para trás velhos conceitos de vida. E aí ele dá alguns exemplos. Então ele lembra Pedro, o pescador. Ele lembra Mateus, o coletor de impostos, que quando Jesus o convida para segui-lo, ele larga tudo e vai. Ele lembra de Maria de Magdala, que era assediada por espíritos inferiores, sofria muito, mas que na hora que ela muda a conduta, ela melhora e ela passa a seguir a Jesus. E lembra e cita muitos outros personagens que mudaram a sua maneira de agir e ao conhecerem, ao entrarem em contato com as palavras transformadoras e libertadoras do Cristo. Então veja, a tarefa de Jesus é a de transformar os padrões morais da sociedade. E por que nós estamos falando disso? Porque nesse capítulo, Allan Kardec, ele seleciona uma passagem do Evangelho de Mateus, para trazer a reflexão desse tema. E é uma passagem muito interessante porque vai mostrar, vai nos levar a pensar nessa transformação dos padrões morais. E essa passagem, pessoal, só para a gente se localizar, né, se entender o momento, é um momento quando aquele povo israelita, o povo do qual Jesus descendia, vivia ali naquela localidade, que era a Palestina Antiga, sob o domínio dos romanos. Os romanos que o povo israelita odiava, né? E então Jesus vai dizer assim, explicando para eles: tendes ouvido o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se não amardes, senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita do que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, olha só, a gente ouve essas palavras de Jesus e talvez a gente pense assim, nossa, de todos os ensinamentos trazidos por Jesus, talvez esse seja o mais difícil, né? O mandamento aí mais difícil de ser seguido. Aliás, há pessoas que julgam ser impossível colocá-lo em prática, porque é muito mais fácil a gente amar
quem nos ama, lógico, né? Do que amar aquele que abertamente procura nos prejudicar. Se ele tiver uma oportunidade, ele vai nos prejudicar. Mas apesar dessas dúvidas e dessas objeções, como nós dissemos no início, o mandamento de Jesus, ele vai nos desafiar. Nos desafiou no ontem e nos desafia hoje com urgência. Por isso que Allan Kardec, o organizador das ideias trazidas pelos Espíritos, traz essa reflexão nesse tema, nesse capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele comenta, dizendo para a gente assim, olha aqui, o amor ao próximo, ele é um princípio da caridade. E que, se além do amor ao próximo, nós nos esforçarmos para também amar os inimigos, nós teremos uma vitória sobre o egoísmo e o orgulho, que são dois sentimentos que mais causam mal para toda a humanidade. É verdade. A gente pode pegar qualquer problema grave, seja no nosso meio, aqui perto da gente, ou olhar os maiores problemas que envolvem a humanidade no mundo inteiro. Se a gente fizer uma análise da causa raiz, lá no início nós vamos encontrar orgulho, egoísmo prevalecendo. E aí os problemas vão se avolumar, né? Então veja, quando a gente fala de inimigo, a gente precisa entender essa palavra, né? Dentro dos preceitos da doutrina. Porque o inimigo a que o Cristo está se referindo, ele não é somente aquelas pessoas que são contrárias, que são antagonistas às nossas ideias aqui na nossa vida. Mas ela diz respeito também a todas aquelas pessoas que de algum modo nutrem por nós, ou nós nutrimos por elas, qualquer nível de antipatia, desde as mais graves e perigosas até as mais simples. São pessoas com as quais a gente se depara no dia a dia e que a gente convive no ambiente do trabalho, no âmbito familiar, na relação de vizinhança, no uso das redes sociais, no trânsito, né? Ou seja, em qualquer momento onde há essa interação com outras pessoas aqui na sociedade, né? E aí eu trouxe uma colocação aqui, pessoal, feita por um grande líder dos movimentos contra a segregação racial nos Estados Unidos. No ano de 1964, ele foi Prêmio Nobel da Paz. E essa pessoa é Martin Luther King Jr. Ele diz assim, olha para a gente, olha que interessante. Ele fala assim, apesar de algumas pessoas sustentarem a ideia de que a exortação de Jesus para que a gente ame os nossos inimigos pareça a se destinar àquele que é fraco, àquele que é covarde, e nunca àqueles que são corajosos e aos fortes, isso não é verdade, ele diz. Porque a violência, ela não resolveu e não resolve os problemas humanos. Os diversos problemas sociais demonstram que o ser humano moderno caminha ao longo de uma estrada semeada de ódios que fatalmente o conduzirão à destruição e à condenação. O mandamento para amarmos os nossos inimigos, diz ele, longe de ser um sonho utópico, é uma necessidade absoluta para podermos sobreviver. O amor pelos inimigos é a chave para a solução dos problemas do nosso mundo. Olha que interessante isso, gente. Isso, ele não é espírita. Ele é um cristão, né? Mas essa colocação que ele faz tem muito alinhamento, muito sentido com o que nós aprendemos na doutrina. Allan Kardec, ele fala para a gente nesse capítulo que o amor que Jesus está falando, ele não implica em a gente ter pelo inimigo, que a gente sabe que nutre por nós, ou nós nutrimos por ele, aí um nível de antipatia,
Aquela mesma ternura que a gente tem por um irmão, que a gente tem por um amigo. Porque a ternura, ela pressupõe o quê? Confiança, né? E a gente não pode ter confiança naquele que a gente sabe que se ele tiver a oportunidade de fazer o mal para a gente, ele vai fazer. Né? Mas Kardec, ele vai nos explicar que como nós somos espíritos reencarnados, nós estamos, através do nosso pensamento e do nosso sentimento, a gente está acionando uma lei física. E essa lei é a lei de assimilação e repulsão. Então, quando a gente pensa, quando a gente sente, a gente emite uma corrente fluídica que nos liga a essa pessoa. Né? Então, se a gente fica alimentando raiva, ódio, desejo de vingança, o que a gente está fazendo? A gente se liga a essas pessoas. E isso causa um mal não é para ela. Para quem que é? Para nós. Porque a gente se desequilibra mentalmente, a gente se desequilibra espiritualmente. E o nosso espírito, pessoal, está ligado a esse corpo aqui. Quando a gente fica insistentemente pensando mal, desejando mal, dá um trabalho, porque tem que ficar alimentando aquilo. Alimentando. O que vai acontecer? Vai desequilibrar o corpo físico. A doença vai aparecer, nós vamos ficar doentes. Aí a gente ficou doente mentalmente, fisicamente e espiritualmente, tudo. Agora, os amigos espirituais nos orientam. Ele fala assim, quando a gente tem um pensamento bom, quando a gente se liga com pensamentos bons, a espiritualidade maior, procurando se acalmar, serenar, em troca a gente se beneficia com esses recursos bons. O que vai acontecer? A gente fica forte espiritualmente. Fica forte espiritualmente, o que acontece? Fortalece o corpo físico. O corpo começa a se recuperar também. Então, não é melhor? Não é muito melhor? Então, essa é a diferença que a gente experimenta quando a gente está perto de um amigo. Como é que é quando a gente encontra um amigo? A gente vê ele vindo lá longe, o que a gente faz? Nossos olhinhos já brilham, não é? E a gente já vai e já abraça e fica feliz porque viu. Não é um sentimento bom? Aquilo nos refaz? Refaz. E quando a gente vê um inimigo, como é que é? Você já vai pisando com cuidado. Terreno perigoso. A gente já fica tudo em alerta, não é? Já se coloca na defesa. Então, a gente vê assim, olha, que a orientação de Jesus no amar aos inimigos não é a gente ter por eles o mesmo sentimento que a gente tem por um amigo. Significa apenas que a gente não deve alimentar contra eles nenhum sentimento de ódio, nem de rancor, e muito menos desejo de vingança. É perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que eles nos fizeram. É não impor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar o bem ao invés do mal. O mesmo Martin Luther King Jr., ele diz para a gente assim, olha, o perdão, ele não significa a ignorância do que foi feito. Significa que a má ação deixou de ser uma barreira entre as relações mútuas. O perdão, ele cria uma atmosfera necessária para recomeçar. Se a gente diz assim, eu te perdoo, mas eu não esqueço o que você fez para mim, essa frase ela não traduz a natureza real do perdão. Nunca ninguém de certo vai esquecer, né, o que de mal alguém fez para a gente, porque a gente foi ferido, né, a gente foi machucado profundamente. Mas quando a gente perdoa aquela má ação, a gente deixa de constituir ali um impedimento para estabelecer as relações. A gente convive, a gente vai pisar com cuidado naquele terreno. A gente não vai conseguir fazer ele ficar o amigo que a gente, né, que a gente tem. Mas a gente convive. A gente não faz o mal, consequentemente ele vai, né, ele também
talvez ele não deixe de fazer todo o mal, mas ele já, né, também não vai ficar revidando, a gente consegue viver melhor. Tem uma passagem muito bonita num livro que se chama Paulo e Estevão, é um romance do Emmanuel, do espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde na primeira parte desse livro, ele conta a história de Estevão. Estevão, pessoal, ele era um israelita que quando conhece a história de Jesus, ele se converte ao cristianismo. E quando ele se converte ao cristianismo, ele começa a divulgar os ensinos de Jesus, né? A doutrina de Jesus. E quando ele começa a fazer isso, ele desperta o ódio de Saulo. Saulo, ele era um grande conhecedor das Escrituras e um defensor dos ensinos das leis de Moisés. Saulo, ao ver Estevão falando de Jesus, ele cria um ódio contra Estevão e vai fazer de Estevão um dos seus adversários. Ele ele conspira junto com os outros doutores da lei a morte de Estevão. Só que Saulo não sabe, mas Estevão, que ele quer tanto eliminar, é o irmão desaparecido de Abigail, que é a noiva dele. E ele condena Estevão à morte por apedrejamento e convida Abigail para ir assistir a execução. E ela vai. Quando começa ali a execução, Estevão calmo, tranquilo, confiante no Cristo, Abigail olha e reconhece o irmão. Manda Saulo parar a execução. Ele para, não entende muito bem, ele para, mas Estevão já está quase morto. Aí ela se aproxima de Estevão, né? E ali naqueles últimos momentos ela fala para ele que o seu perseguidor, Saulo, era o noivo dela, com quem ela ia se casar. Aí o Estevão, naqueles últimos momentos, fala para Abigail assim: que Cristo os abençoe. Eu não tenho no teu noivo um inimigo, tenho nele um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Ser para ele a companheira amorosa e fiel. E aí Estevão morre. Saulo, depois disso, vocês sabem, né? Ele vai se converter ao cristianismo, né? Depois de um tempo. Aí ele vai mudar o nome dele para Paulo, Paulo de Tarso. E se hoje, pessoal, nós temos o cristianismo aqui no nosso mundo, no nosso país, a gente deve muito ao trabalho que Paulo de Tarso fez, levando o cristianismo para várias partes do mundo. Então, Allan Kardec, ele fala assim, olha, que para as pessoas incrédulas, um adversário é alguém que perturba o nosso sossego e que faz com que as pessoas pensem que a melhor coisa que acontece é ele morrer, ele desencarnar, ele ir embora desse mundo. Por isso fica alimentando aí desejo de rancor, de vingança, né, de fazer o mal. Só que para nós os cristãos, nós os espíritas, será preciso pensar diferente. Porque para nós a morte não existe, não é? O que fica é o corpo físico. O espírito continua vivo, né, num outro plano, né? Então, nesse mundo, né, desencarnado, ele vai continuar tendo os mesmos sentimentos. Aí ele continua pensando mal da gente lá, a gente pensando mal nele aqui, como nunca vai ter fim. Nunca vai terminar isso, né? Então, veja, a Terra, ela não é um mundo dos espíritos evoluídos. Nós vivemos aqui, somos todos espíritos ainda em aprendizado, em experiências para corrigir aí os equívocos que nós praticamos nessa vida e em vidas anteriores. Allan Kardec fala que a maldade, ela não é um estado permanente das pessoas, dos seres humanos. Ela decorre de uma imperfeição moral. E da mesma maneira que uma criança corrige os seus defeitos, nós, os seres humanos, um dia, nós vamos corrigir os nossos erros e vamos nos tornar pessoas melhores. Então, veja, a violência, como nós dissemos, não resolve os problemas. E se a gente fizer um olhar pela história da humanidade, a gente vai ver que todos aqueles grandes líderes, aqueles chefes militares que causaram muito mal para a humanidade, com o passar do tempo desapareceram.
seus impérios ruíram, né? Se desfizeram aí em cinzas. Mas olha o trabalho feito por Jesus, há mais de 2000 anos atrás. Ele foi edificado no alicerce do amor, da paz, e continua a progredir, né? Começou com alguns homens tão simples, que dedicados aí, conseguiram abalar as muralhas do Império Romano e levar o evangelho aí do Cristo para todo mundo. Então, acho que a gente quer concluir o nosso estudo de hoje lembrando assim, olha, a mensagem que nós falamos no início. O Espírito Augusto fala assim, olha aqui, a tarefa de Jesus é de transformar os padrões morais da sociedade. E é por isso que esse ensino de não revidar o mal com o mal faz muito sentido. Porque é através dessa nova postura que as criaturas vão poder experimentar a paz interior, mesmo que cercada pelas dores. Então, que nós todos, ao longo dessa semana, a gente possa refletir nesses ensinos de Jesus, que a gente possa repensar algumas decisões já tomadas, voltar atrás, se for o caso, e fazer escolhas que realmente tragam paz e felicidade para a nossa existência. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.